Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band, no ar mais um Boca no Trombone. Aqui você encontra todos os domingos a sua dose semanal de informação sobre serviço público, aposentadorias, direitos do trabalhador, impostos, dentre outros assuntos. A edição de hoje é especial. Contamos com a presença do novo presidente do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, o Dr. José Parodi. Vamos conversar sobre a nova gestão do IP, as principais ações a serem tomadas pela autarquia, todo um planejamento que você, telespectador do Boca, poderá conferir. E nessa edição, também contaremos com a presença do professor da Faculdade de Administração Mário Quintana, Jairo Seligman. Ele é economista e vai falar um pouco sobre a questão do cenário econômico brasileiro. Essas são as principais atrações do programa, mas antes de tudo, hora de colocarmos a Justiça em Foco. A União foi condenada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região a restabelecer o pagamento de pensão especial a um morador de Maringá, no Paraná, portador de hanseníase. O benefício havia sido suspenso depois dele passar a receber aposentadoria por invalidez, sob o argumento de que seria ilegal a acumulação. O homem recebia a pensão especial indenizatória por ser portador de hanseníase, além de ser submetido a isolamento e internação compulsória. Na ação ajuizada contra a União e o INSS, a autarquia argumenta que o objetivo da pensão especial por hanseníase é não deixar ao desamparo o indivíduo que deixou de obter rendas e de adquirir o direito a uma prestação previdenciária devido à doença. Mas o relator do processo, desembargador federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, teve o mesmo entendimento do juízo de primeiro grau. Ao confirmar a sentença, o desembargador afirmou que a pensão especial para as pessoas atingidas pela hanseníase possui natureza jurídica indenizatória, não havendo impedimento à sua acumulação com qualquer outro benefício da Previdência Social. O autor deverá receber as parcelas retroativas à data do cancelamento, acrescidas de juros e correção monetária. O manejo feito pelo INSS nessa demanda demonstra a fuga ao princípio da eficiência administrativa. Esse espaço já referiu que muito mais adequado seria o Instituto empenhar seus esforços em ações nas quais o segurado não estivesse amparado legalmente. Caso agisse dessa forma, o INSS teria maior eficácia em seus atos de administração. Bom, como eu falei, hoje o programa é especial. O Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul tem um novo presidente. Formado em administração pela PUC do Rio Grande do Sul, José Alfredo Pezzi Parodi conta com especialização em finanças e gestão em políticas públicas. Iniciou sua vida pública no Banco de Desenvolvimento do Estado. Ingressou na Secretaria da Fazenda em 1984 como agente fiscal do Tesouro do Estado. Atuou na Secretaria de Coordenação e Planejamento de 1991 a 93. Foi também diretor administrativo financeiro da extinta Corlac e secretário estadual de Planejamento. Nos últimos 2 anos, exercia as funções de secretário municipal da Fazenda em Gravataí. Então a gente agradece desde já, doutor Parodi, a sua participação aqui no Boca no Trombone, na Band TV. Ele questiona, esse momento é um momento de desafio, ou seja, levar à frente a gestão do Instituto de Previdência do Estado, aqui do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, obrigado por estar conosco. Um bom dia. Bom dia, Solano, telespectadores da Band. Agradeço a oportunidade de nos dirigir ao Rio Grande do Sul, dizendo de que essa oportunidade é um desafio, com certeza, e que nós aceitamos com muita satisfação o convite do governador José Sartori, na expectativa de fazer os enfrentamentos necessários, tanto na área da saúde quanto da previdência, sempre buscando transparência em primeiro grau, em primeiro lugar, o diálogo franco, né, com todos os segmentos envolvidos e a perspectiva de qualquer decisão seja tomada com o foco na questão atuarial, né? E dentro dessa perspectiva, já identificamos de plano
a necessidade de se buscar uma revisão de toda a legislação, né, seja na área da saúde quanto da previdência, no sentido de se eliminar eventuais gargalos, ou diria melhor, ralos, né, que vêm ao longo de muito tempo em prejuízo da qualidade do serviço e em prejuízo, inclusive, da remuneração, né, aos prestadores de serviço. Né? Tanto a área da saúde quanto a previdência, sob o aspecto atuarial, pressupõe a formação, né, de um fundo de reserva. O Instituto de Previdência na questão saúde tem vivido ao longo de muitos anos em sobressaltos, né? O último sobressalto foi em 2011, quando foram concedidos reajustes nas tabelas de serviços e para os médicos, enfim, claro, na ordem de 40%. Desde então, não houve nenhuma correção nessa tabela, né? O que existe são ações, muitas de desgaste da própria imagem do Instituto, e que nós pretendemos trabalhar fortemente, né, no resgate dessa imagem, dando credibilidade àquilo que é responsabilidade do Instituto de Previdência, sim, que é prestar um serviço de qualidade, né, seja na saúde, seja na Previdência. E o senhor toca num ponto muito importante, que é a questão da imagem, né? O que a gente vê e percebe no contato aí com o aposentado, com o pensionista, enfim, com o segurado do IP Saúde, são reclamações no seguinte sentido: será que o IP não vai quebrar? Será que a questão atuarial que o senhor cita, que vai ser uma das bases aí da sua gestão, do cuidado com ela, cautela, o que deve ser manejado, qual é a melhor maneira, né, de se fazer com que se restitua uma imagem de credibilidade, passando, né, a visão para quem usufrui do IP Saúde, do IP Previdência, de que é uma instituição forte, né, e que pode bancar os serviços nessas duas esferas, e fazer com que isso ocorra com equilíbrio atuarial. Tem mágica nisso? Não existe mágica e nem salvador da pátria, né? O que existe é muito trabalho, né? Decisão política, num primeiro momento, de aceitar o desafio e fazer os enfrentamentos necessários, justamente na perspectiva de se criar as condições de equilíbrio e sustentabilidade no longo prazo. O primeiro passo dentro dessa perspectiva, sim, é justamente a garantia do ponto de vista da base legal, né? Como eu me referi anteriormente, tanto na área da saúde quanto da previdência, existem situações que se formaram, se cristalizaram ao longo do tempo e que nós precisamos, sem gerar nenhum prejuízo a quem já está no sistema, mas precisamos, no mínimo, estabelecer o diálogo franco para rever e estabelecer um novo regramento, de forma que isso não venha a gerar prejuízo no sentido de uma redução, né, desse fundo de reserva. Nós precisamos estabelecer sempre a regra com base atuarial. Sim. Né? E isso é a garantia do equilíbrio e de um serviço de qualidade. Então, existem situações pontuais, e nós estamos enfrentando recentemente, já ao longo, já desde 2013, um debate muito forte, né, com os municípios que têm a possibilidade de usufruir do serviço de saúde do IP, sim, mas que já desde outubro de 2013 estão enfrentando aí o risco de ficarem sem os serviços, e mais recentemente nós intensificamos já imediatamente ao assumir a presidência na busca de uma alternativa definitiva, né? Claro. Que estamos em tratativas com a FAMURS, né? Já estabelecemos um grupo de trabalho para resolver essa questão, né, dentro de um relacionamento de adesão facultativa, né, com os municípios, e assim também como existe com
fundações, autarquias, Claro. empresas de economia mista, né, e outros optantes facultativos. Né? Então, a ideia é fazer uma reavaliação Sim. Né, de todo esse relacionamento com base atuarial e adequando a legislação, né, no sentido de que não se tenham dúvidas, né, do ponto de vista da aplicação administrativa e da interpretação eventual jurídica, né, perante os tribunais. Sim, né? sim. Isso nós precisamos resolver urgentemente. Né? Transparência, como o senhor falou. Transparência total. Né? No ano passado, foram mais de 2 bilhões, ou quase 2 bilhões, investidos na saúde. Né? Para esse ano, há já uma previsão, temos já valores estimados para que durante o ano de 2015 possa ser usufruído pelo IP, um determinado valor, e investir nessa área? Sim. Só para o telespectador ter conhecimento da dimensão dos números que nós estamos falando, né, no IP, na área da saúde, o ano passado foram investidos 1 bilhão e 700 milhões. Esse ano de 2015 existe uma previsão orçamentária de 1 bilhão e 800 milhões. Né? E na área da Previdência, mais 10 bilhões e 500 milhões. Então, certo. São cifras bastante expressivas. Né? Eu tenho dito que os números do IP são superlativos. O IP, só na área da saúde, atende 1 milhão e 60 mil beneficiários. Né? O IP tem convênio com 306 hospitais, são mais de 700 clínicas, são 7.600 médicos credenciados. Então, é um dos maiores do Brasil, né? Exatamente, ele figura entre os maiores do porte, né? Sim. Em tamanho pelo atendimento, ocupa a 9ª posição. Em termos de valores, a 5ª posição. Certo. Então, eu tenho dito que as soluções, elas estão dentro do próprio sistema. Perfeito. Né? Nós precisamos unir esforços no sentido de encaminhar essas soluções, né, junto, num primeiro momento, às entidades representativas dos segmentos da classe médica, dos hospitais. Claro. E também da classe dos servidores, de forma que se busque esse novo modelo, né, especialmente na área da saúde, e que se tenha condições de, primeiro, se identificar, né, todos aqueles pontos que representam um risco ao sistema e apresentar, então, as correções, os ajustes, para que se tenha esse equilíbrio atuarial de longo prazo. Excelente. Daqui a pouco mais a gente retorna aqui com o Dr. Parodi para falar um pouco mais aí sobre a questão da gestão aí do IP que ele está à frente. Vamos falar agora com o professor e economista Jairo Seligman sobre o cenário econômico brasileiro. Doutor Jairo, que é representante, né, aqui das faculdades Mário Quintana, a FAMAC, que está conosco aqui no Boca no Trombone. Primeiramente, muito obrigado por atender o nosso convite, estar com a gente. No último domingo, né, no dia 12 de abril, tivemos manifestação em todo o país e um dos temas é a questão econômica. Né? O brasileiro hoje se encontra ali numa corda bamba, ele não sabe exatamente como que vai ser o futuro. Ele sabe que hoje a economia está em pandarecos, né? Como que fica o 2015, doutor Jairo? E mais, essa crise que está estabelecida no país, ela finda ao final do ano ou a tendência é continuar por mais um tempo? Mais uma vez, obrigado por estar conosco, um bom dia. Bom dia, eu que agradeço a sua oportunidade de estar aqui, Solano, e poder falar aos telespectadores da Band. O seu questionamento é muito importante porque todos nós vivenciamos hoje, brasileiros, uma situação econômica muito difícil. As questões econômicas, elas têm uma complexidade muito grande. O próprio estudo de economia é um estudo complexo. Então, o que a gente consegue perceber isso sem desenvolver uma conotação acadêmica é poder mostrar que, respondendo à sua primeira questão, nós teremos um ano de 2015 muito difícil, porque
vários indicadores econômicos se apresentam negativos. O que significam esses indicadores? Primeiro, a inflação está muito alta, ela já passou de 8% ao ano. Isso significa que as pessoas terão um poder aquisitivo menor, né? Os salários das pessoas comprarão menos bens, né? Esse é o primeiro indicador. Segundo, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, ou seja, a soma de tudo que é produzido no país durante um período de um ano, assim é medido, ele vem apresentando uma queda muito grande. Nós encerramos 2014 com um crescimento, um pequeno número acima do zero, quer dizer, não houve crescimento, Solano. E para 2015, isso, 2014, nós teremos um PIB negativo, quer dizer, não é um crescimento, é um decréscimo. Então, no momento que a economia não cresce, o que significa a economia não cresce? Todos os agentes econômicos, o que são os agentes? As empresas, as famílias, o próprio governo. O governo, como as empresas e as pessoas consomem menos, o próprio governo tem que ajustar seu orçamento a uma nova realidade, acaba arrecadando menos. No momento que arrecada menos, investe menos, tem que ter uma prioridade de que investimentos serão importantes nesse momento, e a própria noção de economia significa, na verdade, existe uma necessidade ilimitada e recursos escassos. Então, como direcionar esses recursos escassos para tantas necessidades e tantas prioridades? Então, por um lado é isso, e, consequentemente, as empresas, o lado empresarial, vendo a economia crescer menos, investe menos em fábricas, em estoque, se guarda mais, significa investe menos, porque um outro indicador, que é a taxa de juro, também está muito alta. A taxa de juro oficial do país chama-se Selic e hoje está em 10,75. Né? Então, significa que nós estamos caminhando para uma taxa de... 12,75. Certo. Né? Então, nós estamos caminhando por uma taxa de juro oficial muito alta, na qual os bancos privados e entidades comerciais cobram um juro, muitas vezes num cartão de crédito chega a se ter uma taxa de 14% ao mês, que é um delírio. E, doutor Jário, como que a família brasileira, o telespectador que está em casa nos assistindo, como que pode fazer para contribuir dentro desse cenário? Ou seja, a situação é essa que o senhor fala, cada vez menos crédito na rua, né? Como que se faz para conseguir manter um padrão de vida, os preços em elevação, a energia elétrica, combustíveis, enfim, aquela bola de neve que todo mês chega na conta do telespectador, como fazer para se conseguir consumir e manter o padrão de vida? É uma boa pergunta, Solano. Na verdade, nós temos que ser gestores. A própria definição do conceito de economia vem do grego, né, oikos, quer dizer casa. É o gestor da casa. Nós temos que aprender a gerenciar a nossa vida. De que forma? Bem, se nós estamos com possibilidade, outro indicador, perda de empregos, está havendo menos crescimento de emprego e, inclusive, perda de posto de trabalho. Então, as pessoas têm que se dar conta e isso gera uma expectativa muito cautelosa. As pessoas, então, têm que ter cautela, consumir menos, investir menos e, assim como o Estado faz, dar prioridade ao que é mais importante. É hora de trocar de carro? Bem, de repente não é o momento. É hora de eu trocar de apartamento? Talvez eu tenha que pensar. Se eu tiver que recorrer ao mercado financeiro, como você comentou, sim, eu vou pagar um custo muito alto pelo dinheiro. Então, hoje, a pessoa física, consumidor final, ele tem que se precaver e tentar dormir mais tranquilo, ou seja, com menos contas, recorrer menos, ao sistema financeiro. Palavra de ordem, então, é cautela. Cautela. Por outro lado, as empresas têm que seguir o mesmo caminho. É engraçado, assim, a palavra crise que nós estamos vivendo hoje, ela é explicada pelo chinês através de 2 caracteres. Teria que aprender mandarim para saber que caracteres são esses, mas traduzindo, significa o seguinte: de um lado existem as ameaças e, outro lado, as oportunidades. Certo. Então, o empresário, ele tem que enxergar de que forma? Quais são as ameaças? Esses indicadores todos que estão aí, e mais alguns que a gente não comentou, como uma balança comercial que é negativa, enfim, uma série de fatores. Existem as ameaças? Existem. Mas, dentro do meu negócio, eu tenho que enxergar as oportunidades do meu negócio. Que oportunidades são essas? Se eu tenho capital, acontece o seguinte, eu quero fazer um parêntese. Em épocas de crise, como dizem os chineses, né,
as pequenas empresas têm mais facilidade de não ter capital, então quebram. Os aventureiros que entram nos setores, eles acabam não tendo fôlego para aguentar uma situação que exige muito dinheiro. Tá certo. Então essa é a situação. Como falamos então, você que está em casa, né? Perante esse cenário econômico, vamos ter cautela, vamos conduzir da melhor forma a economia aqui no Brasil. Muito obrigado ao Dr. Jairo Seligman, representando as faculdades FAMAC. Logo depois do breve intervalo, vamos ter espaço Sinapers, além disso, consultoria previdenciária, está chegando aí o Dr. Marcelo Tassinari, e continuar falando com o Dr. José Parodi, né, sobre a gestão no IP. Boca no Trombone, ano 26, muito mais interatividade para você. De volta com mais Boca no Trombone, vamos começar o bloco com a nossa interatividade. Hoje você, nosso telespectador, tem as suas questões respondidas pelo Dr. Marcelo Tassinari. Lembrando que você em casa interage com a gente, mandando a mensagem pelos nossos canais de interatividade. Sempre coloque o nome e a cidade de onde você está falando. Dr. Marcelo Tassinari, muito bom dia, obrigado por comparecer ao Boca no Trombone. Primeira questão, do Hildo lá de Alvorada. Em 2010, pedi revisão da minha aposentadoria. Hoje o processo está no STF. Há um tempo limite para terminar o processo. Hoje eu já tenho 68 anos de idade. Bom dia, Solano. Bom dia, nosso telespectador. O processo pende de julgamento no STF e não há prazo para o STF esgotar esse julgamento. Temos, por exemplo, a questão da desaposentação, que está parada no Supremo desde 2010. Outra questão lá de Portão, do nosso telespectador, o Volney. Fiz perícia médica, o perito me concedeu a aposentadoria. Recebo já a aposentadoria há 1 ano. E os 2 anos que fiquei sem receber? O juiz está pedindo uma nova perícia. Eu tenho que fazer? 2 questões aí do Volney. Bom, toda vez que o INSS solicitar o comparecimento do segurado e o Poder Judiciário, ainda mais, solicitar o comparecimento do segurado a uma perícia, ele tem que comparecer, sob pena de cancelamento do benefício. E o pagamento de atrasados, pelo visto, não está resolvido. Ele deve estar recebendo antecipação de tutela e vai receber esses atrasados depois que essa perícia confirmar que ele estava incapaz lá na data do requerimento. Sou funcionário público municipal estatutário, já há 23 anos, e recebo 40% de insalubridade. Posso pedir aposentadoria especial aos 25 anos? É o que quer saber o Paulo, lá de Pelotas. Um abraço à Zona Sul do Estado. O Paulo, completando 25 anos de atividade especial no serviço público, pode sim pedir a aposentadoria especial. Mas assim, o servidor público ele não pode converter esse tempo especial em comum. Ele tem que completar 25 anos de tempo especial para pedir a aposentadoria especial. Tá certo. Obrigado, doutor Marcelo. Segue conosco aqui no Boca no Trombone. E seguimos agora com o espaço do Sindicato dos Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio Grande do Sul, aqui no Boca. O Sinapers, através da Comissão Eleitoral, convida todos os associados a conferir a programação de atividades do sindicato. Todas as segundas, às 10 horas da manhã, aula de dança com a educadora física Lauren Hartz. Já às segundas, à tarde, 2 horas, você pode participar do ensaio do coral Sinapers Encanto com o maestro Giovanni Costa. Marque uma avaliação com ele. Nas quartas-feiras, às 2 da tarde, atividades variadas com o educador físico Rafael Soares. Alongamento com relaxamento, ginástica, bingos divertidos e festas temáticas. De 15 em 15 dias, às 2 da tarde, nas quintas, Oficina da Memória, com a psicóloga e gerontóloga Camila Becker. E para encerrar, você conta com atendimento gratuito individual de psicologia todos os dias. Essas atividades são gratuitas para os associados. Mais informações você confere no site sinapers.org.br. Sinapers, 25 anos, uma trajetória de conquistas. Hora de continuarmos nossa conversa com o recém-impossado presidente do IP, José Parodi. Presidente Parodi, uma questão que também não quer calar no programa, que é dos servidores que estão na autarquia e também dos usuários. Eles reclamam que o corpo hoje de servidores ele é diminuto. Ele não é suficiente para dar vazão ao acesso que a população necessita fazer até o IP. Há uma previsão, doutor, de novos concursos, há previsão de contratações? Como é que está sendo visto isso e como que isso vai ser tratado na sua gestão?
O primeiro passo diz respeito à adequação dos recursos que nós dispomos, né? Isso implica em redesenho de processos, na realocação de servidores, na revisão dos atendimentos, inclusive do ponto de vista espacial, o uso melhor das tecnologias, enfim, isso nós pretendemos fazer de imediato no nosso planejamento estratégico. Sim. Né? Obviamente que se tem notícias, né? Isso nós estamos com essa disposição de apurar, da falta de servidores, né? Existe um decreto governamental que impede, né, qualquer iniciativa nesse sentido. Isso não impede no sentido de que se inicie imediatamente os estudos para a revisão de plano de carreira, né, do diagnóstico da exata necessidade, né, seja na ponta, né, no atendimento, né, seja nas áreas mais técnicas, especialmente Claro. na área atuarial, na área médica, né, que nós já temos esse diagnóstico e realmente faltam profissionais, né, mas isso nós temos que deixar pronto para uma próxima janela de oportunidade. Segundo momento. Segundo momento, né? Então, nós primeiro vamos ter certeza, segurança de que estamos aproveitando otimamente todos os nossos recursos humanos e todas as nossas possibilidades no uso de ferramentas de gestão. Sim. Outro tipo de questionamento que vem até nós é a questão das consultas médicas. Muitas vezes os segurados reclamam que no início do mês já ligam para o consultório tentando marcar, agendar uma consulta para aquele espaço de 30 dias e a secretária informa que já não tem mais vaga, né? O que acontece na realidade? Os médicos, eles têm uma quantidade mínima de consultas, é muito pequeno o espaço que eles próprios, no seu consultório, acabam destinando para os segurados do IP, ou o acesso realmente é muito grande? E mais, como que se consegue solucionar isso? Porque é uma chaga que já vem de anos. Essa questão ela é muito importante para que o usuário do IP Saúde tenha a informação correta, visto que não existe limite máximo de atendimento. O que existe é uma exigência de, uma vez aceito o credenciamento do médico, dentro da sua especialidade e da sua capacidade de atendimento, Sim. ele tem a obrigação de atender no mínimo 30%. 30% é a obrigação. Então, isso não tem essa limitação do ponto de vista do número máximo. E há uma fiscalização, doutor Parodi, nessa questão aí dos 30%, como é que se consegue aferir isso? A fiscalização se dá de forma contínua. Se durante 3 meses ficar constatado de que ele não está atendendo, né, dentro da regra legal de 30%, Sim. ele é chamado, né, e corre o risco, inclusive, de ter o seu credenciamento suspenso. Pode, eventualmente, ele estar fazendo um curso Claro. de preparação, enfim, Tá mas certo. isso é monitorado, né? E pedimos, inclusive, para os usuários do IP, Sim. em qualquer situação nesse sentido, de que entre em contato com o IP, nós temos um serviço de ouvidoria, né, para que a gente possa fazer as averiguações e tomar as providências cabíveis. Tá certo. Liga lá para 0800 51 7797, ouvidoria do IP. Doutor Parodi, muito obrigado pela sua participação aqui no Boca no Trombone, muito esclarecedor. Esperamos tê-lo também na rádio, lá no Boca no Trombone, na Band AM. Muito obrigado e um bom domingo. Obrigado, bom domingo a todos os telespectadores da Band e aos usuários do nosso querido IP. Tá certo. Bom dia. Agradecer ao doutor Marcelo Tassinari. Ponto final no Boca no Trombone, que vai ao ar sempre aos domingos, das 7 às 7h30. Você pode conferir no Facebook a reprise. E das 7h30 às 9 da manhã, lá na Band AM 640, Boca no Trombone, ano 26. Muito mais interatividade para você.